Senhora doutora, está com a palavra. Tá, obrigada. Todos estão me ouvindo? Ok, né? Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Flávio Martins, que é o nosso coordenador da Unifeó, no mestrado, certo? Ah, o professor Flávio Martins, depois a professora Maria do Rosário dos Anjos, e o professor Veiga Filho e o Rômulo de Carvalho, que está na sala, e os colegas que estão aqui na sala. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que nos foi dada, tá? Então, vamos lá. O meu artigo, ele é um breve histórico de como surgiu a presunção de inocência, tá? Que foi através da Revolução Francesa, que influenciou muito a questão do Estado, tá? Ele não ser um Estado punitivo. Então, a Revolução Francesa veio para colocar um freio nesse Estado que era punitivo. Bem, então nós começamos com a Declaração dos Direitos Humanos, que é do direito do homem, do cidadão, que trouxe, que é muito importante, que trouxe a presunção de inocência no artigo 9, tá? Eu vou ler o artigo que ela trouxe, o princípio da presunção de inocência como uma forma de resistência à imposição arbitrária do Estado. Então, o que a gente vê nisso, certo? No século... Que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que o Estado totalitarismo, né, que a Hannah Arendt fala muito desse livro que eu estou lendo, tá? Que, aliás, é um livro muito interessante, que o Estado arbitrário, né, que foi a nossa a universal, ou direitos humanos, que aí, com a ideia dos iluministas da Revolução, trouxe para a gente uma ideia de que era uma cidadania, um cidadão com a dignidade da pessoa humana. Então, o foco inteiro nisso é a presunção de inocência que inspirou a nossa Constituição Federal de 1988, tá? E aí nós temos que, eu acho, a efetividade e a garantia dessa presunção, que é o Estado garantir, nós, operadores do direito, temos que garantir ao cidadão antes de ele ser considerado culpado, toda a trâmite da segunda instância, né? Que o nosso STF, no Brasil, já teve o entendimento que a presunção de inocência do artigo 5º, inciso 57, que a presunção de inocência seria um balizar do processo penal, tá? Mas aí houve outro entendimento, eu não anotei as datas, mas depois o STF muda esse entendimento. E hoje nós temos o entendimento que a presunção de inocência da não culpabilidade, que não é considerado nem culpado, e isso não é um direito fundamental absoluto que tem na nossa Constituição. O que se entende que pode-se ter a prisão cautelar. Então, não é um direito fundamental absoluto. É a presunção de inocência é um basilar, o início para que o Estado não faça mais, tipo assim, a pessoa que sofre a persecução penal, ela não seja, entendeu, considerada culpada, até que se prove ao contrário. O direito da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal que a gente estuda. Bem, aí tem uma questão muito importante que eu vejo no direitos humanos e no direito fundamental, que é a pessoa ter a persecução penal, o Estado, que é uma máquina em cima do cidadão, certo? Que essa máquina seja podada, tipo assim, que o Estado não seja totalitário e a gente consiga, através da presunção de inocência, fazer com que esse Estado ele, ele dá dignidade ao cidadão. Existem alguns entendimentos que a pessoa só consegue, entendeu, né? A presunção de inocência, os recursos que o STF já entendeu, que só quem tem recursos
financeiro, mas eu acho, na minha opinião, eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, que é um direito fundamental que está na nossa Constituição, no artigo 5º, que eu tenho direito a todos os recursos antes de ser ah, antes dessa presunção de inocência, antes de ser considerada culpada, só me cabe, entendeu? A prisão cautelar, só me cabe a prisão se for uma prisão cautelar, que a gente estuda, que não é um direito fundamental absoluto a presunção de inocência. A história, a evolução com os direitos humanos, com a Segunda Guerra, eu acho muito interessante, porque através do iluminismo, através da Revolução Francesa, é que nos trouxe essa presunção de inocência que balizou a nossa Constituição Cidadã de 1988. Eu gostaria de colocar os colegas, se quiserem, algum debate, alguma coisa, e nesse sentido. Eu acho um marco muito interessante da nossa história, entendeu? Mundial, que através da Segunda Guerra Mundial que veio esse princípio da presunção de inocência, que antes disso, que foi a sociedade do Estado na Segunda Guerra Mundial, que todo mundo já sabe, que foi um fascismo, que foi um regime autoritário, né? Então, na minha opinião, entendeu, né? A gente, operadores do direito, a gente tem que ver que o nosso processo penal é todo basilado, todo estruturado em 1940, 41, do fascismo italiano. Só que a nossa Constituição de 1988 traz esse princípio que é muito importante para o cidadão, que é dar dignidade humana a ele, que ele não é considerado culpado, é um cidadão da comunidade. Aliás, uma coisa que eu acho muito interessante são duas frases que me inspirou esse artigo. Uma é do francês, entendeu, né? É melhor correr o risco da gente salvar um homem culpado do que condenar um inocente, porque a gente sabe que a questão penitenciária está falida, então nós temos que trazer esse princípio a qualquer persecução penal que a gente tenha. Outra coisa da Hannah Arendt, que eu acho muito interessante, que esse princípio surge dos direitos humanos. A essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. A origem do totalitarismo de 1951, que é este livro que eu estou lendo. A frase expressa a ideia de que os direitos humanos não são apenas direitos concebidos ou concedidos, mas direitos fundamentais, inerentes a todas as pessoas, independente de sua racionalidade, nacionalidade, religião ou qualquer outra condição humana. A Hannah Arendt destacou que a importância de garantir que todos os seres humanos tenham a proteção legal e os direitos necessários para uma vida digna dentro de uma comunidade política. O que isso quer dizer? Que a nossa Constituição, quando nós somos um Estado democrático de direito, nós temos que ter essa garantia. Então, a dignidade da presunção de inocência vem de uma história que vem dos iluministas, que foi uma revolução, né, francesa, que também teve a Revolução Americana, e que trouxe essa inspiração. Então, é muito importante, é um marco histórico importantíssimo na questão da dignidade da pessoa humana e dos direitos humanos. Bom, eu dou a palavra a vocês, se quiserem perguntar alguma coisa. O meu artigo me inspirou nessa questão histórica, que também me traz a presunção de inocência como um marco inicial da nossa Constituição do Estado Democrático de Direito, tá? Podemos... Eu tenho quantos minutos ainda, gente? Desculpa, é que eu tenho mais 5 minutos, eu acho? Não, Não? tem mais Então, dois. vamos lá. Ô, Rômulo, quanto tempo eu ainda tenho? Agora Rômulo? tem mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Então, eu deixo aberto ao debate, que eu acho que é muito interessante. Se alguém quiser colocar alguma coisa, eu estou à disposição para a gente discutir, porque eu acho
que quer dizer, eu gostei muito da palestra da professora Maria do Rosário, que é uma questão que a gente tem que ponderar. O que acontece? Tem muitos presos que preferem estar presos do que estar na rua, porque na prisão existe comida e um teto para sobreviver. Então, isso são casos, né? Mas existem casos que a pessoa, entendeu, né? Pela questão da presunção de inocência, ela se sente tipo assim, não, eu não fiz, eu não sou culpada e tenho que ampla defesa do direito penal. Então o Estado não pode me podar isso. O Estado tem que me proteger e não fazer com que eu me sinta culpada. Eu tenho direito de contraditório, de ampla defesa das provas. E eu acho que é isso, entendeu? Então, é cada caso um caso, que nem a minha filha, a gente estava discutindo hoje, que existem pessoas que até é reincidente em assalto e tal, para voltar para a prisão, porque a dignidade dele está dentro da prisão. Agora, a gente tem que olhar que o Estado democrático tem que fazer as políticas públicas. Então, para que a presunção de inocência ela venha com a evolução histórica, como é o artigo, entendeu? Ela seja um direito fundamental que todo mundo tem direito e queira esse direito, né? Não é só. Agora depende do Estado democrático fazer essas políticas públicas e sociais, para que a questão econômica não faça com que eu não queira esse princípio, que é um princípio que nos dá direito à ampla defesa e não ser julgado. E eu me sinto, tipo assim, se eu tivesse uma persecução penal, eu gostaria que a presunção de inocência, antes de todos os trâmites, antes do último recurso que eu tiver, eu provo que eu sou inocente. A pessoa que é inocente, ela, tá entendendo? Ela quer e tem. Mas antes disso, eu preciso de uma política econômica social, eu preciso de uma política pública que me favoreça que eu queira a presunção da inocência. Porque senão acontece o que a professora Maria do Muito, Rosário colocou hoje de manhã, tá? Que é o preso não quer sair da cadeia. Mas isso depende de cada presídio, de cada estado, de cada. Então, os direitos humanos é universal. O direito à liberdade, à igualdade é para todos. Então, eu acho que todo mundo tem esse direito da presunção de inocência. muito obrigado, doutora Estela. Parabéns pela apresentação. Obrigada. É um tema, de fato, muito instigante e nós ficaríamos aqui a tarde inteira debatendo, porque, de fato, há uma carência social e uma necessidade de que os pesquisadores e os juristas sigam na esteira desse tema e apresentem saídas para a sociedade. Vamos dar seguimento à nossa tarde de apresentações, seminários, desde o Dr. Vinícius Leite Ferreira, que vai apresentar o seu trabalho, cujo tema é responsabilidade penal da pessoa jurídica, estudo da argumentação legitimante e deslegitimante. Muito bem, saiu. Está com a palavra, doutor. 10 minutos. prezados mestrandos, prezado doutor Rômulo, doutorando Rômulo de Carvalho Guerra, na pessoa na qual saúdo a todos os aqui presentes. Eu vou ser muito breve na minha apresentação. O tema, como Vossa Excelência, o doutor Rômulo disse, é sobre o estudo da argumentação sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ele é um assunto deslumbrante no direito contemporâneo, ele traz à baila aspectos de discussão fascinantes no que concerne até que ponto pode-se atribuir uma sanção a esta pessoa jurídica sem ferir princípios, como o da proporcionalidade, adequação social, personalidade das penas e, principalmente, o da responsabilidade pessoal, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, no termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Isto é,
sem atingir os membros da sociedade que não participaram do intento. Igualmente, tem por objetivo mostrar a ineficácia, quase que em sua totalidade, de nosso direito positivado, caso não fosse editada a Lei 9.605 de 98, lei essa que é referente aos crimes contra o meio ambiente, especialmente o artigo 3º, que diz: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. E o parágrafo único, que diz que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Assim, por meio de institutos constitucionais, procura-se dar aso à efetivação da punição, como remonta no artigo 173, parágrafo 5º da Constituição, que estabelece que a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-se às punições compatíveis com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Desse dispositivo, pode-se extrair duas sínteses, que é o que eu gostaria de a gente refletir nesse seminário. A responsabilidade pessoal dos dirigentes não se confunde com a responsabilidade da pessoa jurídica, e a Constituição dotou a pessoa jurídica de responsabilidade penal. Enfatizando a ideia de punição, tem-se o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, que estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. No entanto, alguns autores entendem que a Constituição de nenhuma forma contemplou a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Segundo eles, os artigos que eu mencionei da Constituição, 173, parágrafo 5º, e o 225, parágrafo 3º, eles devem ser interpretados de forma teleológica e considerados dentro de um contexto sistêmico maior, pois, senão, estaria fadado a perder a congruência e visão de conjunto em relação aos demais dispositivos constitucionais. Para eles, pelo menos dois princípios basilares do direito penal seriam violados caso aplicasse a responsabilidade penal da empresa: o princípio da culpabilidade e o princípio da responsabilidade pessoal. Abarcaria a ideia de que, ausente a culpabilidade, não há pena, principiologia da segurança individual, além do que a pena passaria da pessoa do condenado, perpassando por terceiros que não praticaram, muito menos tiveram conhecimento da conduta delituosa. Desse modo, corrobora-se que a razão do legislador constituinte não foi a de implantar a responsabilidade penal da pessoa jurídica, em virtude de todas as minúcias desta. Eu vou trazer a vocês agora um conceito breve do que seria a pessoa jurídica. Segundo Carlos Roberto Gonçalves, num conjunto de pessoas ou de bens, a pessoa jurídica é dotada de personalidade jurídica própria e constituída na forma da lei para a consecução de fins comuns. A partir desse breve conceito, ressaltam-se alguns requisitos imprescindíveis para a sua constituição, como a manifestação de vontade, a elaboração do ato constitutivo, o registro desse ato constitutivo e, por último, a liciedade do objeto, devendo ser determinado e possível. Vale ressaltar que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agir em seu nome. É nesse sentido o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Abre aspas. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que a represente. Esse é o entendimento, como eu disse, do STJ, da 5ª turma, no agravo regimental no recurso especial 1.988.504, Rio Grande do Norte, julgado em 14 de 6 de 2022, em 14 de junho do ano passado. Assim, a jurisprudência do STF e do STJ não mais adota a chamada teoria da dupla imputação
Antiga posição segundo a qual a pessoa jurídica somente poderia ser punida se em conjunto com a pessoa física. Por fim, após essa breve apresentação, o artigo escrito ele aprofundará o estudo detalhado da responsabilidade penal da pessoa jurídica, tema que demanda maior atenção por parte do ramo jurídico, haja vista as mudanças sociais e as consequências para a coletividade. Neste mesmo artigo, eu faço um estudo sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica sob a ótica internacional e apenas para pontuar e finalizar, eu trago aqui o que diz a responsabilidade penal no país Portugal. No que concerne à legislação penal de Portugal, quanto ao estudo da responsabilidade penal da pessoa jurídica, segue a seguinte instrução. Embora haja forte resistência doutrinária e o novo Código Penal português não mencione a responsabilidade penal coletiva, há diplomas legais prevendo a atribuição da responsabilidade penal às empresas. Atualmente, a jurisprudência portuguesa, coerente com as previsões legais, admite amplamente a responsabilidade penal dos entes coletivos, desde que haja precedente cominação legal. Em acórdão número 33.701, publicado no Boletim do Ministério da Justiça, decidiu-se que as infrações previstas no artigo 18 do Decreto-Lei 41.204 de 57 têm natureza criminal e não meramente contravencional, pois não se ajustam ao preceito definidor do artigo 3º do Código Penal. É admissível a responsabilidade criminal das pessoas coletivas no caso de infrações puníveis com a pena de multa. Por fim, agradeço a todos pela atenção e passo a palavra ao doutorando Rômulo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vinícius Leite Ferreira, por sua apresentação. Muito obrigado também pelo esmero com o tempo, isso é muito importante para o desenvolvimento das nossas atividades aqui e da apresentação dos colegas que virão. Vamos adiante, nós vamos agora ouvir, com muito gosto, a doutora Lídice Maria Lins Silva. A doutora Lídice vai apresentar o seu trabalho sobre direito ao esquecimento. A doutora tem 10 minutos, por favor. Bom dia para aqueles que estão aqui no Brasil, né, e boa tarde a todos de Portugal. Eu começo a falar para vocês sobre o direito ao esquecimento, certo? Para que haja o direito ao esquecimento, é necessário que tenha tido algumas condutas que o indivíduo tenha praticado. Tem acontecido uma conduta desabonadora, que são aqueles fatos negativos, né, que acontecem na nossa vida, que a gente dá uns deslizes e acaba sendo filmado por alguém, eternizado, jogado na internet, e isso macula a nossa imagem. Agora, esses fatos ele pode ser verídicos, né, ou não, mas o que a gente dá mais ênfase nesses casos de direito de esquecimento, quando aqueles casos são verídicos, que ganha muita repercussão, grande vinculação, né, e vai ter particularidades naqueles casos de interesse público, né. Eu vou falar antes de 2021 e após 2021. Antes de 2021, quando o legislador se via diante desses casos, o que ele utilizava para tentar resolver esse conflito? A ponderação. Uma vez que ele deveria estar de um lado, um direito fundamental, ou dois direitos fundamentais, a liberdade de expressão, a liberdade de informação, o direito à intimidade. Então, o legislador ele se via nessa balança, né, e acabava fazendo só a ponderação, e ficava meio complicado para tentar resolver determinada lei. Nos casos de direito penal, também é possível, né, que você possa alegar o direito de esquecimento. Por quê? Porque aqui no Brasil não existe pena nenhuma de caráter perpétuo. Então, se eu cumpro uma pena, se eu fico quite com a sociedade e com o Estado, então eu posso sim solicitar perante os tribunais, né, o direito ao esquecimento desse fato negativo, até que eu possa ser reinserida na sociedade mais uma vez, né? E, como eu havia falado desde o início, né, que nos casos de interesse público existe uma particularidade. Por quê? Porque não se pode invocar o direito de esquecimento daqueles fatos históricos, aqueles fatos de grande repercussão no país, estamos aqui no Brasil, que eu peço até desculpa que eu não analisei em Portugal, mas aqui no Brasil a gente não pode deixar passar nenhum fato desse, até porque deixa frágil o Estado democrático de direito. Então, é necessário, sim, que venha à tona, que venha à baila, assim, o caso,
tem que ter grande repercussão, tem que ter cobrança dos nossos entes, tá? Para que haja solução para determinados fatos. E, recentemente, teve até um caso do Henri Borel, onde o padrasto dele, ele queria, sim, alegar o direito de esquecimento, né, desse caso, que foi um caso bastante chocante aqui no país, onde o padrasto e a mãe da criança, né, do Henri Borel, né, assassinaram covardemente um inocente. E eles não queriam que o programa Linha Direta da Globo revivesse esse caso, porque, como usa uma velha expressão aqui no país, né, a mente do brasileiro ela é fraca. E, por conta disso, ia cair no esquecimento. Mas o STF, né, com base no recurso extraordinário, não permitiu, né, que o caso ficasse esquecido e permitiu que fosse, sim, à baila o fato e fosse revivido o caso mais uma vez. Aí eu procurei um conceito definido para o que seria o direito ao esquecimento, um direito apropriado, assim, do que seria o direito ao esquecimento. Eu encontrei no livro do professor Flávio Martins, né, que ele diz que é um direito implícito, né, no direito à intimidade, à vida privada, ou seja, é um direito fundamental, né? E analisando o contexto histórico, já se ouve falar, né, em direito ao esquecimento há muito tempo. Nos Estados Unidos, o caso emblemático, o primeiro caso que houve lá foi de direito penal de um rapaz que cometeu um crime e pagou pela sua pena, uma vez absolvido, né? Como a nossa amiga já havia falado aí, né? Todo mundo tem direito à presunção de inocência, mas não é bem a presunção de inocência. Ele queria ser reinserido à sociedade para começar a vida novamente, né? Teve também a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que foi publicada no dia 13 de maio de 2014, que foi o caso do Mário Cortella Gonçalves, que é esse caso. O nome dele toda vez estava vinculado a anúncio de leilão imobiliário, né, decorrente de uma penhora de quitação da Seguridade Social. O nome disso é desindexação, que é diferente de direito de esquecimento. E o Mário, ele conseguiu, perante os tribunais, a sua desvinculação, desvinculação do seu nome a esse determinado fato, tá? Certo? Olha, no Reino Unido já se falava do direito de esquecimento desde 1970. Na União Europeia, em 1995, foi criada a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais. E aqui no Brasil ainda nada. Estamos falando, como eu havia dito, antes de 2001, né? Seguimos. Desindexação, que eu disse aqui já seria, que é a desvinculação do seu nome aos sites de buscas. Os direitos que estão relacionados ao direito ao esquecimento, como aquela definição do professor Flávio, que é o direito à personalidade, o direito à honra, o direito à intimidade e à vida privada, o princípio da dignidade humana, como a nossa amiga citou aí no começo do trabalho dela, né? A liberdade de expressão e a liberdade de informação. Eu trago aqui para vocês também, senhor, um artigo importante da Constituição Federal de 1988, que é vista como a Constituição Cidadã, é o artigo 5º, inciso 10º, que ele fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Ou seja, uma vez que você se sentir violado, né, por determinados casos desses fatos verídicos que circularam na internet, tá? Você pode solicitar o direito à indenização, né, pelo dano moral e o dano material. Desculpa um pouquinho aí o nervosismo por causa do tempo, que é longo esse tema. E aqui, entrando já nos entendimentos dos tribunais superiores, eu começo falando aqui em sede de recurso especial, né? É competência julgar esses casos, no caso de violação de lei infraconstitucional, né? O STJ, né? Tem previsão até constitucional no artigo 105 da Constituição. E, em sede de recurso extraordinário, uma vez violado a Constituição Federal, é competência, nesses casos, julgar o fato, o STF, né? Previsão constitucional também, artigo 102, como eu havia dito no caso do Henri Borel, né? Que o STJ ele proibiu de passar o programa, mas em sede de recurso extraordinário, o STJ ele disse não, passa sim o programa, porque foi recentemente, já estamos em 2023, então já tinha definição do direito de esquecimento aqui no país. Trago aqui a Constituição Cidadã, que é a nossa primeira Constituição que traz todos os direitos e garantias,
né, do indivíduo, porque as anteriores, de 1988, ela trazia mais a questão da proteção da propriedade privada. E eu trago um caso emblemático para tentar explicar, se eu tenho tempo ainda, colega, tenho? Esqueci, né? Ele silenciou. Que é o caso da Ida Cury, que aconteceu em 1958. Então, a família da Ida Cury, ela solicitou perante os tribunais. 3 minutos. Pronto, ela solicitou, né, perante os tribunais, o direito ao esquecimento desse fato, por ter passado mais de 50 anos. E a quarta turma do Luiz Felipe Salomão concedeu o direito ao esquecimento a ela. Juntamente com esse caso, foi julgada a chacina da Candelária, também, um fato que um rapaz ele foi preso inocentemente, mas passou 3 anos em cárcere privado. E a Globo, quando foi passar o programa, mostrou sua imagem, seu nome, seu endereço, e isso causou um dano bastante grande na vida desse cidadão e da sua família. O que acontece? Ele solicitou perante os tribunais, né, o STJ, o dano moral, e ele conseguiu, juntamente com aquele. Só que agora, depois de tanto tempo, né, sem uma definição concreta, com tema no artigo que digo 786 do Supremo Tribunal Federal, o STF, no dia 11 de 2 de 2021, ele concluiu que foi proferida a decisão negando o direito ao esquecimento, ao arrepio da farta doutrina e jurisprudência por todo o mundo. Segundo o STF, a previsão ou a aplicação do direito ao esquecimento afronta a liberdade de expressão, um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como uma restrição à divulgação da informação verdadeira licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisará estar previsto em lei, de modo pontual, claro e evidente e sem a anulação à liberdade de expressão. Ele não pode ser objeto de ponderação, ou seja, antes de 2021 poderia utilizar a ponderação, hoje não pode mais. Hoje tem que estar previsto na lei. E continuando o entendimento. É compatível com a Constituição a ideia do direito de esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meio de comunicação social, analógico ou digital, eventuais excessos ou abuso do exercício da liberdade de expressão e de informação deve ser analisado caso a caso, a partir de parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção à honra da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e das expressas e específicas previsões legais no âmbito penal e civil. Então, quando se fala em direito ao esquecimento aqui no país, tem que analisar caso a caso, e ele não pode ser objeto de ponderação. Tem que ter previsão em lei. Obrigada a todos. Obrigado, doutora Alice Lins. Um prazer, uma honra ouvir Vossa Excelência. Vamos dar seguimento. Está com a palavra agora a doutora Ravena Moraes Gomes Ferreira, que vai apresentar o seu trabalho também sobre o direito ao esquecimento, tratando em caso o fatídico caso de Susana von Richthofen. Doutora, está com a palavra, por favor, são 10 minutos. Obrigada, bom dia a todos que estão no Brasil, boa tarde aos que acompanham de Portugal. É uma honra muito grande fazer parte desse projeto. Bom, sem mais delongas, o tema do meu estudo é a relação entre dois direitos fundamentais, a liberdade de expressão e a intimidade das pessoas. De forma mais específica, o direito ao esquecimento da pessoa condenada criminalmente. Bom, a minha proposta foi discutir um lapso temporal para que o condenado não seja eternamente vinculado aos fatos desonrosos cometidos no passado e que afetam significativamente, então, a sua ressocialização. Para tanto, utilizou-se o pleito feito pela defesa da Susana von Richthofen em uma ação civil de reparação de danos contra uma emissora de televisão. Para lembrar, a Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado por ter sido a mandante do assassinato que vitimou seus pais. Nessa ação civil em estudo, a Suzane requereu o direito ao esquecimento sob o argumento de que a rememoração do crime causava, então, danos irreparáveis à sua honra e à sua ressocialização.
E, além disso, que a emissora teria vinculado imagens não autorizadas nessa reportagem. Bom, em sede de contestação, a emissora alegou, em breve síntese, que a reportagem está abarcada pela liberdade de expressão. Em primeiro grau, a pretensão foi acolhida parcialmente, no sentido de indicar que, embora o direito ao esquecimento não fosse aplicável ao caso da Suzane, a emissora de televisão teria, então, atingido os limites quando transmitiu imagens recentes da Suzane sem autorização, e atribuindo, assim, características negativas à personalidade da Suzane, e aí, então, a obrigação de indenizar. No entanto, quando submetida ao duplo grau de jurisdição, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou essa pretensão, maximizando a liberdade de expressão das emissoras de televisão em detrimento da liberdade individual das pessoas. Bom, neste cenário, então, surge a discussão acerca dos limites constitucionais da liberdade de expressão e também o alcance dos direitos fundamentais individuais, notadamente aqui, o direito de ser esquecido, que, como a minha colega já colocou, para a doutrina mais moderna, revela-se uma extensão do direito à imagem e vida privada de cada um. Bom, o caso da Suzane Richthofen guarda inúmeras peculiaridades que foram abordadas durante o meu estudo, seja pela crueldade que o crime foi praticado, seja pela exposição demasiada que a empresa repercutiu os fatos, influenciando, inclusive, o Poder Judiciário em algumas decisões. Então, nesse cenário de exposição demasiada, é que nós vamos discutir o direito ao esquecimento. Bom, no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido que é possível falar em direito ao esquecimento, desde que preenchidos alguns requisitos essenciais, e eu destaco dois: a irrelevância social da notícia e o decurso do tempo. Em outro giro, o Supremo Tribunal Federal, em 2021, decidiu que o direito ao esquecimento seria incompatível com a Constituição Federal. No entanto, ao reconhecer a inconstitucionalidade, não afastou de pleno o direito ao esquecimento, deixando que o Poder Judiciário decidisse caso a caso o direito ao esquecimento, portanto. Então, a crítica do estudo é essa: ao não afastar definitivamente, mas também não acolher e não delimitar a tese, abra-se espaço, então, para decisões contraditórias e conflitantes, né? Ficando o jurisdicionado sujeito a esse arbítrio, que é o que aconteceu no caso da Suzane Richthofen, nessa oportunidade, então, que ela suscitou a tese contra a emissora de televisão. Então, dessa forma, eu trago como uma medida razoável que o Poder Legislativo, na sua competência constitucional, elabore uma lei específica que retrate o direito ao esquecimento, no sentido de definir, conceituar e atribuir requisitos que fossem, então, inerentes ao direito de ser deixado em paz. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Ravena Ferreira. Muito gosto ouvi-la. De fato, tem aí uma linha de pesquisa muito grande pela frente, muito interessante. O direito de esquecimento, de verdade, ele esbarra em diversas searas do direito, inclusive no direito civil, que é minha área de atuação específica, quando você vê que o sujeito paga uma dívida e o banco mantém um cadastro negativo internamente, fazendo questão de manter aquele sujeito ali eternamente inadimplente, ainda que haja uma prescrição intercorrente ou, quiçá, o próprio pagamento do valor exequível. Portanto, é um tema realmente, tratando-se especificamente do que a doutora acabou de falar, sobre crimes cometidos, de fato, há uma seara bem grande aí para se buscar discussões e contribuir com a sociedade. Pronto, vamos dar seguimento, dessa vez com o Dr. Renato Alexandre da Silva, que vai nos apresentar o seu trabalho sobre o direito à integridade psíquica, análise moral no ambiente do trabalho e a legislação combativa. São 10 minutos, por favor, doutor, está com a palavra. Boa tarde a todos aí de Portugal. Bom dia a todos aqui que estão no Brasil.
Eu sou Renato Silva, sou mestrando da Unifiel. Primeiro, gostaria de parabenizar aí a todos os idealizadores e aos organizadores desse seminário internacional de direito luso brasileiro, né? Deixar aqui meus agradecimentos ao professor Flávio Martins, né? Que tanto nos abrilhanta aí com a coordenação do curso de mestrado, quanto com suas aulas, né? Quanto com o seu conhecimento aí que ele passa em suas aulas. Meus agradecimentos à professora Maria do Rosário e ao professor Rômulo. Eu estou trazendo hoje um tema um pouco mais singelo, né? O meu tema é Direito da Integridade Psíquica, Assédio Moral no Ambiente de Trabalho e a Legislação Combativa. Para introduzir esse tema, vou primeiramente aí pensar em duas situações hipotéticas, né? Aonde dentro de uma primeira situação hipotética, um determinado empregado de uma empresa X, em razão da sua orientação sexual, ele é isolado pelos demais companheiros de trabalho, né? E, além disso, esses colegas de trabalho ainda lhe proferem algumas piadas jocosas e relacionadas à sua orientação sexual. Nesse sentido aí, já vamos fazer um adendo, a gente tem aí, segundo as conceituações e classificações do professor Maurício Godinho Delgado, né? Que é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, a caracterização de um assédio moral no sentido horizontal, porque de empregado para empregado, a prática assediosa, né? Que se assemelha aí a uma questão de bullying e deixa essa vítima em uma situação de vulnerabilidade. Em uma segunda situação aí, hipotética, nós podemos imaginar uma mulher que é empregada de determinada empresa também, que o seu chefe, né, lhe dá as atividades de trabalho, mas lhe cobra a execução dessas atividades num curto período de tempo, né? E ainda escarnia dessa funcionária, por ser uma pessoa que é um pouco mais velha em relação aos outros companheiros aí do mesmo departamento. Então, aí, voltando na classificação do professor Maurício Godinho, nessa segunda situação hipotética, nós teríamos a prática de assédio moral de forma vertical e descendente, porque é dado aí do empregador, da chefia para o empregado. Imaginando essas duas situações, vamos supor que esses dois trabalhadores eles venham a adoecer. Eles desenvolvem aí uma depressão grave, né? Uma depressão profunda e precisam ser afastados aí das suas atividades de trabalho. Esse adoecer dos trabalhadores nos leva aí no pensamento da classificação dos direitos da personalidade, que é dada pelo professor Carlos Alberto Bittar, né? Que vai classificar os direitos da personalidade como direitos físicos da personalidade, direitos psíquicos da personalidade e direitos morais da personalidade. Então, dentro dos direitos psíquicos da personalidade, a gente tem aí o encontro do direito à integridade psíquica, né, dos empregados. Na conceituação do professor Carlos Alberto Bittar, outro direito de ordem psíquica é o direito à integridade ou à incolumidade da mente e do psiquismo, que se destina a preservar o conjunto psicoafetivo e pensante da estrutura humana. Então, esses empregados que adoecem, eles têm aí um ferimento à sua integridade psíquica. E esse ferimento à integridade psíquica, obviamente, decorre de uma prática de assédio moral que, mais uma vez, aí na definição do professor Maurício Godinho Delgado, ministro do TST, aqui no Brasil, ele define o assédio moral como uma conduta reiterada, seguida pelo sujeito ativo, no sentido de desgastar o equilíbrio emocional do sujeito passivo por meio de atos, palavras, gestos e silêncios significativos que visem o enfraquecimento e a diminuição da autoestima da vítima ou outra forma de tensão ou desequilíbrio emocional grave. Então, pela conceituação do professor Maurício Godinho Delgado, fica muito claro que esses empregados que adoeceram, eles sofreram aí o assédio moral e tiveram essa integridade psíquica afetada. Em relação à questão da legislação combativa,
Todo empregado no Brasil ele tem direito a estar inserido dentro de um meio ambiente de trabalho saudável, né? E aí a Constituição Federal brasileira é o primeiro apontamento aí dessa legislação combativa, porque ela traz lá no artigo 225 o conceito de meio ambiente, né? E muito embora ela traga isso de uma forma um pouco mais generalizada, e muito com viés de direito um viés ecológico mais voltado para o direito ambiental, esse meio ambiente do trabalho saudável, ele também é inserido, né, no conceito constitucional de meio ambiente. E a nossa Constituição Federal, aí no inciso 8º do artigo 200, né, ele vai definir melhor e vai trazer de forma muito clara que no meio ambiente está inserido o meio ambiente do trabalho. E esse meio ambiente do trabalho precisa, obviamente, ser saudável, né? Lembrando aqui as lições do professor Flávio Martins, quando ele fala sobre os fundamentos da ordem econômica, né? Ele expressa na sua obra, Curso de Direito Constitucional, né, que o pilar, outro fundamental sobre o qual a ordem econômica será construída é a valorização do trabalho humano. Em outras palavras, a ordem econômica não poderá ser desenvolvida desprezando a dignidade dos trabalhadores, devendo prestigiá-los o mais intensamente possível. De forma que, considerando a legislação combativa, a Constituição Federal vai trazer essa conceituação de meio ambiente de trabalho saudável, vai trazer lá no artigo 7º, que está elencado dentro dos direitos sociais, um rol, né, nos incisos do artigo 7º, um rol de direitos protetivos ao trabalhador, e entre eles vai determinar, e acho que no inciso 22 do artigo 7º, vai determinar a redução dos riscos inerentes a esses ambientes do trabalho, né? E vai determinar, vai exigir aí normas de saúde, higiene e segurança no ambiente do trabalho. Então, o que nós temos aí, senhores? Que as práticas de assédio moral, elas realmente são ofensivas a esse direito da integridade psíquica, né? E dentro da legislação combativa, nós temos um marco, que é a Lei 13.467, de 2017, conhecida no Brasil como Reforma Trabalhista, né? Então, entre o antes e depois, nós podemos dizer que a legislação combativa antes da Reforma Trabalhista, ela era pautada na própria Constituição Federal e na legislação civil, né? Porque os advogados trabalhistas acabavam aí se fundamentando seus pedidos aí suas petições diante da Justiça do Trabalho, no artigo 186 do Código Civil, né? E o direito à indenização, salvo lei engano, no artigo 927 do Código Civil, né? E depois, de forma que a nossa consolidação das leis do trabalho, ela não tinha dispositivos expressos, né? E combativos em relação a essas práticas de assédio moral. E depois a lei da Reforma Trabalhista, ela traz para o seu bojo os artigos 223A até o 223G, né, dizendo não somente quais são os direitos aí que vão ser protegidos os direitos extrapatrimoniais, esses artigos estão intitulados nesse capítulo de direitos extrapatrimoniais, e diz não só quais são os direitos que vão ser protegidos, mas também dá um parâmetro em relação às indenizações, que estão esse parâmetro que é dado pelo parágrafo 1º do artigo 223G da CLT, né, que traz aí ofensas de natureza leve, ofensas de natureza média, ofensas de natureza grave e ofensas de natureza gravíssima. Ele vai classificar o grau de ofensa e vai, para cada grau de ofensa, atribuir um determinado valor de indenização que está atrelado ao salário contratual do ofendido. O grande problema desse dispositivo é que isso trazia uma certa ofensa ao princípio da igualdade, né? Por quê? Porque uma vez que um determinado funcionário que recebe um salário mínimo sofresse uma ofensa de natureza leve, né, ele ia ter uma parametrização de indenização dentro do seu salário contratual. E o mesmo gerente, por exemplo, que recebesse 20 salários mínimos de salário, ia ter uma parametrização de indenização completamente diferente. De forma que isso gera
gera a necessidade de um julgamento, né? Onde se questiona essa constitucionalidade desse dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal, quando ele julga as ações diretas de constitucionalidade 6.050, 6.069 e 6.082, entre outros, ele diz, entre outros, ele diz que os critérios de quantificação da reparação por dano extrapatrimonial, previsto no artigo 223G, caput 1º da CLT, deverão ser observados, sim, pelo julgador, né, mas como critérios orientativos da fundamentação da decisão judicial, de forma que você pode pedir valores além daquele valor que está descrito no parágrafo 1º do artigo 223G. Né? Então, após a reforma trabalhista, a legislação obreira, especialmente a nossa consolidação das leis trabalhistas, das leis do trabalho, ela traz para o seu bojo, né, de forma muito clara e muito expressa, dispositivos, artigos que combatem essas práticas de assédio moral. Eu não sei se eu estou dentro do tempo, tá? Acabou, mas tô? Acabou. Tem mais tempo? Acabou? Mas é isso. O que fica é que esse julgamento do STF é recente, né? O julgamento dessas ADINs pelo STF é recente, e ele vem aqui, acho que foi... As ADINs foram julgadas no mês 6 agora, no mês de junho de 2023, né? Aonde se diz que o dispositivo 223G ele é constitucional, no entanto, ele serve como parâmetro e as indenizações podem ser pedidas num valor maior. Eu agradeço a todos pela paciência aí, né? Acabei extrapolando um pouquinho o tempo. É isso que eu tenho para trazer para vocês. Muito obrigado, doutor Renato. Eu sugiro, inclusive, doutor Renato, faça depois uma pesquisa no site do Iberojur, que o doutor vai encontrar lá, dentre os inúmeros seminários que o Iberojur organiza mundo afora, o seminário Lavoro e Atipti et Economia Digital em Perspectiva Luso-Ítalo-Brasiliana. Contratos atípicos de emprego e economia digital, numa perspectiva luso-ítalo-brasileira. Eu estive participando desse seminário, foi o último seminário realizado sobre o tema, especificamente sobre o direito laboral e emprego e novas necessidades de que sejam implantadas mudanças ante todas as mudanças da economia global, que vai certamente contribuir muito para a sua tese futura, para os seus estudos, quem sabe no trabalho mais aprofundado, com uma escrita de um livro, seja o que for. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, doutor, que nós tivemos uns debates, ocorreu na Universidade Sapienza de Roma, e foram, de fato, dias interessantíssimos e que vai contribuir muito para o que o doutor apresentou, podendo ainda ampliar um leque, que fica aqui como sugestão da minha parte. Eu fui mestrando um dia, eu fiz o meu mestrado na Universidade de Direito, na Clássica de Lisboa, em 2018, e pronto, nós estivemos ali na Sapienza, buscando realmente novas regulamentações ante a necessidade de que se crie novos empregos, se garanta o direito, essencialmente os direitos humanos, nesse seio laborativo que realmente não é fácil. As lutas e as carências de emprego, os baixos salários, necessitam de que trabalhos como o Dr. Renato possam alcançar o anseio da sociedade de uma forma geral. Muito obrigado pela sua apresentação, Dr. Renato. Vamos dar seguimento aqui. Eu agradeço ao professor Rômulo. Muito obrigado. Vamos dar seguimento aqui à apresentação do Dr. Sérgio Cardoso Gomes Ferreira Júnior, que vai falar sobre retrocessos democráticos e seus desafios. 10 minutos, doutor. Bom dia a todos. Quero dizer aqui que é uma alegria estar participando desse Seminário Internacional de Direito, rever os colegas mestrandos, né? Depois de tanta luta esses dias, em breve iremos nos ver novamente presencialmente. Quero cumprimentar o doutorando Rômulo de Carvalho Guerra e estender os cumprimentos aos demais colegas presentes. Bom, o artigo científico que foi objeto da minha pesquisa, ele abordou como tema os retrocessos democráticos e seus desafios.
E eu tive como objetivo central no desenvolvimento dessa pesquisa analisar o atual status da democracia no Brasil. Então, para tanto aí, eu iniciei essa pesquisa abordando um pouco o período da ditadura militar, né? Foi um período aí que vigorou no Brasil entre os anos de 1964 a 1985, né? Foi uma época que a população foi duramente penalizada, com uma série de retrocessos que foram sendo introduzidos por meio de atos institucionais que autorizavam o chefe do Poder Executivo a proceder, por exemplo, com suspensão de direitos políticos da população, implantação de voto indireto para a eleição de presidente da República, né? Então, essa questão do voto indireto retirou da população o poder de escolha dos representantes e passou aos membros do Congresso Nacional, né, que elegiam esses representantes pela maioria absoluta dos votos. Tivemos também a extinção dos partidos políticos nesse período, vigorou o bipartidarismo, né? Tivemos a decretação do fechamento de casas de lei e tivemos também a suspensão do remédio constitucional denominado habeas corpus, que todo mundo tem ciência da importância desse remédio constitucional. Então, além disso, esses atos institucionais também, eles previam que as ações do governo, do regime militar, que fossem fundamentadas nestes atos institucionais, elas não poderiam ser objeto de apreciação judicial. Então, vejam aí vocês, né? Nesse período, o governo havia criado aí uma espécie de blindagem contra qualquer possibilidade de responsabilização pelas ações reprováveis que cometiam e que seriam cometidas durante o período de ditadura militar. E entre os anos de 79 a 85, tivemos também alguns acontecimentos aqui que quero mencionar rapidamente, né? O primeiro delas foi a criação da Lei 6.683, que foi publicada no ano de 1979, né, que era a Lei de Anistia. Essa lei ela perdoou os crimes políticos e trouxe também uma grande impunidade ao permitir que torturadores do regime militar jamais pudessem ser responsabilizados por seus atos. Tivemos também a criação de novos partidos políticos, né? Isso aqui se deu já na época da reabertura política aí, da reabertura. E tivemos também o surgimento do movimento denominado Direta Já, que foi às ruas do país para protestar pelo retorno da democracia e a retomada também das eleições diretas para o cargo de presidente da República. E, por fim, no ano de 1985, o Congresso Nacional elegeu a chapa de Tancredo Neves para o cargo de presidente da República. Ele não assumiu porque faleceu, e quem assumiu foi o vice, o José Sarney, né? Isso aí encerrou esse período de regime militar que se instalou no país. Logo em seguida, já tivemos a promulgação da atual Constituição Federal, que ocorreu no dia 5 de outubro de 1988, né? Significou aqui um importante marco no fortalecimento do processo de redemocratização do país, principalmente ao prever no seu preâmbulo a instituição do Estado Democrático de Direito, né? E, a partir daí, para conseguirmos compreender qual que é o cenário atual do país, eu tenho que citar algumas questões, né? A primeira delas aqui que eu cito é que o país, nos últimos 14 anos, foi governado por dois representantes do Partido dos Trabalhadores, né, que é um partido de esquerda, e esses mandatos aí, a somatória total deles teve vigência entre o dia 1º de janeiro de 2003 até o dia 31 de agosto de 2016, né? E durante esse longo período, né, em que o Brasil ele foi governado pelo Partido dos Trabalhadores, tivemos aí a ocorrência de escândalos de corrupção que foram investigados e, posteriormente, isso aí resultou na prisão do Lula e no impeachment da Dilma, né? E por isso o segundo mandato dela, inclusive, foi abreviado, né? Então, esses escândalos que ocorreram recentemente trouxeram um grande descontentamento para a população brasileira, né? E a população ela passou a almejar uma quebra do ciclo da esquerda do poder,
Então, a partir das eleições de 2018, elegeram aí para o cargo de presidente da República o presidente Jair Messias Bolsonaro, né, que é um capitão reformado do Exército e um político de direita, que trazia como propostas principais aí a o combate, digamos assim, o combate à esquerda, o combate aos apoiadores do PT, né? E isso fez despertar um grupo de extrema-direita que aparentemente estava adormecido aqui no país, né? E se instalou, a partir desse fato, uma grande polarização política e o país ficou dividido entre aqueles que apoiavam o PT e aqueles que apoiavam o Bolsonaro. E durante seu mandato, Bolsonaro veio a público e emitiu diversos discursos atacando o poder judiciário, o poder legislativo, a imprensa nacional, o sistema de urnas eletrônicas, enfim. Esses discursos foram divulgados aí amplamente na imprensa, né, internacional, e isso, ao meu ver, serviu para desestabilizar a harmonia entre os três poderes da República, como também para fragilizar a ideia de valor de democracia, né, na população. Mas a gota d'água mesmo foi nas eleições presidenciais de 2022, onde o petista Lula derrotou o Bolsonaro, né, e os simpatizantes de Bolsonaro, inconformados aí com o resultado dessas eleições, eles deram início à montagem de diversos acampamentos em frente aos quartéis do Exército, né? Isso em todo o país. E nessas concentrações eles debatiam pautas antidemocráticas, né? E isso aí era visível que era uma clara bomba relógio aí que estava prestes a explodir a qualquer momento. Essa explosão aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, né? Que foi aquela data que aquela multidão de apoiadores que estavam em Brasília, se organizaram, invadiram e vandalizaram, né? As sedes dos três poderes, né? Do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. E eles portavam faixas aí, clamando pela intervenção militar, pelo retorno dos atos institucionais, né? E esses atos, eles guardam semelhanças muito grandes ali com aqueles atos que aconteceram nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2021, né? Quando, pelo mesmo motivo, né, os apoiadores do ex-presidente, do Donald Trump, aí, invadiram o Capitólio, né, que é o principal símbolo do poder político do país, alegando também a questão de fraude nas eleições, o que nunca veio a ser comprovado, né? Pelo contrário. Então, assim, retomando para a situação do país aqui, do Brasil, o que foi visto aí, na minha opinião? Foi visto uma grande massa da população protestando agora, recentemente, pela intervenção militar e pelo retorno dos atos institucionais, né? O que, na minha opinião, demonstra aí, no mínimo, uma falta de conhecimento sobre sobre a história política do país, né? Já que todos nós sabemos aqui que no período da ditadura militar houve grave desrespeito aí aos direitos humanos, aos direitos e garantias fundamentais, desrespeito às liberdades individuais. Então, o que se vê aí é isso, na minha opinião, uma clara falta de conhecimento desse público sobre a história política do país, né? Então, esse acontecimento aí, ele traz à tona também uma preocupação com a fragilização do nosso processo democrático. E é visível que o país ele está experimentando no momento uma espécie de retrocesso ou mesmo uma crise aí na democracia, né? Então, para fechar aqui, em conclusão, queria só destacar que, para contornar esse cenário, eu entendo aqui que seria necessário uma mudança aí nas políticas públicas aí, né? Adotando novas políticas que pudessem garantir a independência e a harmonia entre os poderes, primeiramente, que pudesse também propiciar aí uma liberdade de imprensa mais efetiva, que pudesse também conscientizar a população sobre a história política do país e que também mostrem para a população a importância real do voto, a confiabilidade do sistema de urna eletrônica e, por fim, o combate à desinformação. E, na minha opinião, é a questão principal aí. Esse combate à desinformação somente por meio da educação mesmo, né, que a gente vai obter isso aí. E talvez, na minha opinião, pode ser que a somatória dessas medidas venham a surtir algum efeito nessa questão
que a gente vem experimentando agora no país, que é essa descontinuidade do avanço do processo da democratização. É isso. Eu agradeço aí a todos e estou à disposição a esclarecer qualquer Obrigado. dúvida. Obrigado, doutor Sérgio Ferreira. Foi um prazer ouvi-lo. Vamos para a penúltima apresentação na tarde de hoje, em Portugal. No Brasil, também já é tarde, meio-dia e 11. Falará o doutor Tiago Leitão de Assis, que vai falar sobre a desconsolidação da democracia, riscos e desafios. Por favor, doutor Tiago, tenha bondade. Boa tarde, doutor Rômulo. O senhor me ouve bem? Ouve bem, né? Boa tarde ao senhor. Em nome de quem eu cumprimento toda a equipe aí do Iberoju, não posso deixar de mencionar o professor Flávio Martins, que nos incentivou a estar participando desse seminário. E quero cumprimentar também o doutor Sérgio, que acabou de apresentar, em nome de quem cumprimento os demais colegas. É um tema, na verdade, que o meu tema é bem alinhado com o que foi falado pelo doutor Sérgio. Inclusive, nós apresentamos diferentes aspectos na, na, na disciplina concentrada no fim de julho, aqui em São Paulo. Eu gostaria de trabalhar com alguns conceitos aqui. Preparo, inclusive, uma introdução, mas o tempo nosso aqui é bastante reduzido, então eu vou ser mais direto aqui. O professor Adam Pizyvorski, professor norte-americano, cientista político, ele entende que a democracia tem 3 atributos principais, que seriam eles: eleições competitivas, liberdade de associação e de expressão e o Estado de Direito. E ele entende que quando esses atributos são atingidos, dá-se um processo lento e gradual de erosão democrática, ou desconsolidação democrática, ou retrocesso democrático. Os professores Roberto Stefan Foer e Asha Monk, eles escrevem um artigo, Sinais de Desconsolidação, que a democracia passa por um processo de desencantamento entre a população sem precedente no mundo. O doutor Sérgio expôs muito bem essa situação aqui no Brasil, e a doutora Maria do Rosário Anjos, inclusive, falou disso na sua apresentação hoje pela manhã. Parecia até que nós tínhamos aqui escrito juntos esse trabalho. Eu fiquei bastante contente, surpreso, ao perceber que aquilo que eu pesquisei e o doutor Sérgio agora expôs está bem alinhado com o pensamento de juristas tão importantes quanto a doutora Maria do Rosário. Inclusive, ela fez essa pergunta pela manhã: a democracia, nós podemos confiar que a democracia está consolidada nos países democráticos e que não sofre riscos, né? Foi um dos questionamentos que ela levantou, e ela mesma respondeu, e é a conclusão que nós chegamos, que a democracia, apesar de estar consolidada em determinados países mais, outros menos, nós temos sempre que estarmos atentos a determinados sinais de desconsolidação. O professor e ministro do STF, e daqui a algumas semanas presidente do STF, do Supremo Tribunal aqui do Brasil, Luiz Roberto Barroso, no seu livro Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, ele explica que há três fenômenos que, quando se manifestam de maneira simultânea, eles trazem graves riscos para a democracia. O primeiro deles seria o populismo, né? Que seria a proposta de candidatos, de agentes aí que se apresentam com soluções simples e erradas para problemas complexos, né? E que manipulam as necessidades e os medos da população.
O segundo fenômeno seria o conservadorismo extremista, né? Não aquele conservadorismo lá daquela ala política, mas um conservadorismo extremista que tem como base intolerância e agressividade com quem pensa diferente, que contraria consensos científicos como a vacinação, aquecimento global, e que promove campanhas de ódio e desinformação. E o terceiro fenômeno seria o autoritarismo, que é a manipulação da população por meio das redes sociais. E aqui uma coisa grave que o Dr. Sérgio ele tocou, que é a tentativa de desacreditar o processo eleitoral para que, em caso de derrota, se alegue fraude e não se legitime o vencedor, né? Não se aceite o resultado da eleição. Nós vimos isso em 2022 aqui no Brasil, onde o atual presidente na época ele atacou de forma bastante contundente o sistema eleitoral, o sistema eletrônico de votação. E, lamentavelmente, isso não reconheceu diretamente o resultado das eleições, isso provocou que vários grupos extremistas que apoiavam o ex-presidente fizessem diversos atos antidemocráticos, culminando no 8 de janeiro, que já foi tocado aqui pelo nosso colega. O doutor e professor Flávio Martins, coordenador do nosso curso de mestrado da Unifiel, no seu livro Curso de Direito Constitucional, ele fala também do constitucionalismo abusivo, que é o uso de ferramentas constitucionais para criar regimes autoritários. Ou seja, não se usa de armas ou de golpe, mas se usa de instrumentos aparentemente dotados de uma aparente legalidade para manipular o jogo democrático, né? Através, inclusive, de emendas constitucionais. Ele explica também que a crise democrática ela tem a ver com determinados ciclos pendulares. Esse termo é criado por dois historiadores norte-americanos, Arthur Meyer e seu filho, Arthur Meyer Jr., que eles falam que a cada 30 anos, mais ou menos, há uma tendência a se aproximar mais do autoritarismo e depois voltar para o mais próximo do regime democrático pela questão de mudança de geração. Tá? Finalizando, né, o nosso tempo aqui é curto, a questão da democracia lá em Atenas e até mesmo no final do século XVIII, quando nós tivemos aí a Constituição Francesa, a Constituição dos Estados Unidos, as primeiras constituições modernas, tinha-se ali a ideia de que a democracia tem muito a ver com se atender ao clamor da maioria, né? Embora muitos direitos individuais de minorias de alguma forma fossem protegidos, mas ainda predominava aquela ideia de que democracia é o governo da maioria. Hoje, esse conceito já está assim um pouco ultrapassado, porque já não se admite uma democracia onde não se respeite o direito das minorias, né? Então, governos autoritários, o professor Adam Przeworski, ele fala disso como populismo delegativo, ele já não aceita governos que não respeitem esses direitos das minorias, que não respeitam os direitos fundamentais. Então, quando o povo quer que determinado grupo permaneça no poder, independentemente das consequências, que seria esse populismo delegativo, é também um sintoma e uma aproximação com o autoritarismo e com o retrocesso e com a desconsolidação democrática. O professor Flávio Martins ele traz ele sugere algumas formas de combater, né, esse autoritarismo e essa desconsolidação da democracia, que seria a utilização de instrumentos de democracia direta, como plebiscito, referendo, iniciativa popular, instrumentos internacionais, como a criação de um Tribunal Constitucional Internacional de combate ao constitucionalismo abusivo,
E também a educação plural de qualidade, que foi falado tanto hoje pela manhã pela professora Maria do Rosário, como muito bem falou o colega Sérgio Ferreira, doutor Sérgio. Então, a educação aí, nas pesquisas, nos livros que eu li a respeito desse tema, sempre é trazida como uma possível solução ou uma maneira de amenizar essas crises do sistema democrático. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago de Assis. De fato, existe uma conexão entre o trabalho do doutor Tiago e do doutor Sérgio Ferreira, na esteira daquilo que a professora Maria do Rosário, hoje mais cedo, esteve também expondo na sua exposição. Sigam avante, de fato. O Brasil e o mundo. Quando o doutor Tiago falou de minorias, em Portugal, cá em Portugal, vou dar um exemplo prático, os protestantes são minorias, mas o governo respeita e permite, por exemplo, que a Igreja Universal tem um canal de televisão aqui, tem igrejas aqui, e elas funcionam com o mesmo respeito, por exemplo, que um templo islâmico funciona. Portanto, é o que se espera dos governos, é o que se espera das sociedades, que haja, de fato, esse entendimento de que as pessoas precisam de respeito. Quando a linha do respeito ela é ultrapassada, aí vira baderna, aí vira um descontrole social e, de fato, é muito difícil de se retomar. Mas, avante. Parabéns pela apresentação de ambos, dos demais também. Aqui no meu roteiro, eu tenho o doutor Orli. O doutor Orli não está presente. Pelo que eu estou vendo aqui, não está presente. Ele ia falar sobre... Desculpe, doutor Romulo, a doutora Orli Kibrit, que é a Doutora nossa professora. Kibrit. Portanto, ela está aqui em Portugal conosco? Não sei. Não sei Não, informar. não sabe também. Pronto, ok. Não ficou ninguém de fora da minha lista. Tem mais alguém para apresentar? Que eu saiba, não. Era a doutora Orli, era a última pessoa para apresentar. Eu acredito que todos apresentaram, correto? Muito bem. Então, declaro encerrado o painel na tarde de hoje. Amanhã, vocês, quem for participar, acompanhar como ouvinte, vão madrugar novamente, ficar sem o pequeno almoço, seu café da manhã, ou acorda um pouquinho antes e toma o café da manhã. Estaremos aqui direto da cidade invicta do Porto, da sede da nossa querida Universidade Lusófona do Porto. Parabéns pela apresentação de todos, foi um gosto ouvi-los, estou à inteira disposição, fiquem todos com Deus e um restante de dia aí saudável e produtivo para todos vocês. Um forte abraço. Deus.